A culinária cearense se destaca pelos produtos diferenciados, pela originalidade e pela tradição. Quem é da nossa terra mesmo tem sempre uma lembrança efetiva para algo que provou e percebe a gastronomia como algo cercado de significados. E além desse contexto simbólico da nossa comida, a gente também não pode ignorar que o jeitinho cearense de preparar os alimentos enche a nossa gastronomia também de um efeito cultural e histórico bem regional. É para falar sobre o alimento dentro da economia circular e criativa que o QualityCast recebe hoje Yuri de Mello, coordenador de pesquisa e desenvolvimento do mercado CE. Exatamente. A gente também vai receber a Amanda Fonseca, que é do Cantinho do Frango, um dos lugares mais charmosos que existe aqui na nossa cidade. O QualityCast vai deixar você hoje com água na boca ao conhecer um pouco mais sobre essas iniciativas que movimentam a tradição cearense. Fique ligado que a gente volta já já. QualityCast, alimentando o corpo, a alma e a mente. Começando mais esse episódio do QualityCast, a gente vai trazer hoje o Yuri de Mello, que é um dos coordenadores do Mercado Alimenta CE. Quando a gente fala do Mercado Alimenta CE, muita gente já deve ter passado ali pela Estação das Artes, que é um equipamento novo, completamente reformado, requalificado pelo governo do estado aqui na nossa cidade. Mas o Alimenta CE é uma pontinha extremamente importante daquele equipamento, né, Jéssica? É isso, eu fico muito feliz dele ter aceitado o nosso convite, porque tem tudo a ver, né, com o nosso programa aqui, que é Alimentar o Corpo, a Alma e a Mente, e a gente vai entender como esse equipamento, que é muito novo aqui, né, tem um ano e alguns meses, mas a gente vai entender tudo bem direitinho, mas primeiro eu quero falar, né, do nosso patrocinador, que está junto com a gente nesse projeto, que é o Super Lagoa, sempre feliz com você, né, amiga? Então, Yuri de Mello, seja muito bem-vindo aqui no nosso QualityCast. Nossa, gente, obrigado, satisfação estar aqui. Até a Jéssica, vamos lá, estou à disposição aqui. Yuri, vamos começar tentando explicar o que é o Mercado Alimenta CE, porque você estava dizendo que ali dentro da Estação das Artes, ou pelo menos naquele espaço físico, você tem vários equipamentos agregados e um deles é o mercado. Para quem nunca foi ali, o que é? Que parte é essa dentro da Estação das Artes? Beleza, então assim, o complexo é esse conjunto de equipamentos, né, do governo do estado, da Secretaria de Cultura do estado, e o mercado é um deles. Então, em se tratando de espaço físico, a gente divide muito ali o que seria o espaço da Estação das Artes, né, quando rola evento, quando tem algumas atividades lá. Então, o que a gente chama de gare, que é aquele local onde o pessoal usualmente fazia a entrada dos trens, quando tinha o funcionamento da estação, é onde a gente tem lá o que a gente chama de comedoria, né? É como se fosse uma praça de alimentação onde tem ali a disponibilidade do funcionamento dos restaurantes vinculados ao mercado, que fazem a oferta do que o Ceará tem de melhor para oferecer em termos de alimentação, de cultura alimentar e desse processo de ativação dessa temática, né? De que é a gastronomia. Para além disso, a gente tem a previsão de um espaço que seria meio que uma loja, um espaço mais voltado para a parte comercial e de promoção também dessa parte da cultura alimentar, que é a loja do mercado, que é fruto de um processo de atividades que a gente vem desenvolvendo há cerca de 1 ano e 8 meses, né, como a gente tinha colocado. Então, o processo de pesquisa, o processo de atendimento a produtores, muito disso vai desaguar no que vai ser essa loja, tá? Então, seria mais ou menos essa delimitação de espaço físico, mas eu acho que é importante também a gente falar que, desde o início, o mercado ele foi pensado para não se restringir a essa questão geográfica. Então, para conseguir se espalhar por dentro do estado, fazendo atividades regionalizadas e fazendo valer a política pública, que é o que a gente está ali enquanto competência da gente estar realizando, né? E quanto tempo tem, Yuri, o mercado? O mercado, enquanto equipamento, ele nasceu junto da Estação das Artes, digamos assim, e a inauguração aconteceu no dia 30 de março do ano passado, se eu não estou enganado. Então, é bem recente. A gente está aí com 1 ano e 8 meses, seria mais ou menos o arredondado, né, assim. Ai, que bom. E eu sei que tem umas feiras, né, durante o fim de semana. Conta pra gente como é que é todo esse processo, quem quer participar das feiras. Fala pra gente um pouquinho sobre. Tá, então assim, a gente atualmente tem algumas linhas de ação do equipamento, né? Como eu falei para vocês, a gente faz a execução em conjunto com a Secretaria de Cultura de uma política pública do Estado. Então, no Estado do Ceará, a gente tem uma lei específica para gastronomia e cultura alimentar,
E isso envolve algumas ativações, como é o caso das feiras. Então, a depender da programação, a gente tem feiras que vão modificar o seu formato, podendo ser feiras gastronômicas, feiras agroecológicas, feiras de empório, como a gente trata, que são os expositores de produtos já beneficiados. E isso vai muito de acordo com o que a gente entende de programação adequada para a gente estar ativando isso, né? Então, as feiras, elas são desenvolvidas mediante um processo que a gente trata como sendo uma curadoria. Então, existem aí algumas diretrizes, algumas referências que a gente se apoia para conseguir fazer esse mix de oferta ser adequado, né? Então, para participar das feiras, existe esse formato que seria um credenciamento. A gente tem uma equipe específica que trata disso, e por meio do credenciamento e avaliação dessas adequações, né, em termos da programação, da oferta, da experiência também, a gente vai fazendo com que esse público esteja presente enquanto participante, né, enquanto gente para estar inserida nesse mercado, fazendo até uma brincadeira com o nosso equipamento. Então, seria esse formato, principalmente. Eu vou te falar de uma percepção de público, enquanto público. A impressão que eu tenho é que cada uma daquelas estações, né, do Mercado Alimenta CE, cada um dos parceiros que estão ali, eles são como expositores da arte gastronômica deles. A impressão que eu tenho é que toda vida que você vai lá, tem uma obra diferente, tem um menu diferente, um cardápio diferente, uma coisa diferente, dentro da temática do evento que está acontecendo. É mais ou menos essa a ideia de trazer a gastronomia não só como um produto para você consumir e comer sempre a mesma coisa? É por aí, né? A gente entende o quê? Que assim, gastronomia, fazendo assim o paralelo com o que é a cultura, a gente pensa em algumas formas de expressão, como é a fotografia, enfim. E a gastronomia, ela tem esse potencial também de contar história. Então, a gente entende que a alimentação, ela não é só você ingerir alimento para poder suprir necessidade nutricional, mas se você tem uma história vinculada àquilo tudo e uma experiência. Então, tem um pouco disso. A depender da temática do evento, a gente pensa em articular junto aos parceiros da gente, porque os restaurantes que estão vinculados ao mercado, eles são nossos parceiros, e tentar fazer com que exista esse alinhamento de uma proposta que gere uma experiência impactante quem esteja visitando. Então, tem esse alinhamento, sim, e é um potencial latente. Isso está sendo desenvolvido para o nosso estado, né? A gente fica muito feliz, né? E lá tem 6 restaurantes, não é isso, Yuri? Conta pra gente como é que é toda essa parte de gerenciar, né, esses restaurantes. Pronto. Os restaurantes atualmente, eles funcionam num processo de cessão de espaço, né? Somos um equipamento público, então a gente cumpre uma função pública também. E foi feita uma chamada, um edital de ocupação, e atualmente a gente está no formato de ocupação temporária para possibilitar essa rotatividade também das ofertas gastronômicas. São 6, pensando em formar um mix de produtos a serem ofertados e que tem aí uma gestão partilhada com o mercado e com cada um dos restaurantes que são independentes. Cada um tem a sua personalidade própria, né? E é um processo que ainda a gente vai tentando modelar de uma maneira que seja adequada, pensando no que seria o viés da política pública. Vou sempre estar reforçando isso para isso estar acontecendo. Então, algumas atividades que a gente desenvolve que fazem parte desse processo de gestão são pensados também no modelo de fazer valer o que seria essa promoção da gastronomia e da cultura alimentar cearense. Então, um exemplo a gente consegue inserir produtos, né, que estão aqui sendo beneficiados ou produzidos no nosso estado dentro desses menus. Como é que a gente faz com que esses ciclos fiquem minimamente fechados para que exista esse desenvolvimento da cadeia da gastronomia como um todo? Então, isso envolve o processo de gestão, porque vai envolver custos, processo produtivo, equipe, treinamento, gestão do espaço, gestão do resíduo sólido, e isso precisa estar bem consolidado enquanto uma política interna do mercado para ser desenvolvida por esses parceiros. Então, é um bate-bola ali constante para a gente tentar adequar, pensando que envolve também um outro ente envolvido, que é o público em geral. Então, quem está lá, eles vão pela experiência e talvez não veja o que acontece, que é muitas vezes o processo invisível, né? Mas eles vão ter essa experiência minimamente lá concretizada no momento que eles estão lá usufruindo do espaço e da oferta que está sendo garantida por esses parceiros. Então, é uma gestão partilhada que envolve muito aí de um processo de alinhamento, né? E são muitos, hein? Isso é bastante, né? Um é difícil, imagina 6. Imagina 6 no mesmo complexo, né, amiga? É verdade. Falando um pouquinho de experiência, né? Eu me lembro que eu fui uma vez e eu não lembro qual era o produto que tinha de diferente, mas foi montado também ali do lado uma casa, como se fosse uma casa do interior aqui do Ceará,
foi trazida uma mulher que tinha resgatado esse alimento que era nosso aqui, que ela fazia desde criança, e ela vinha, contava a história. O que já foi trazido de diferente pelo Mercado Alimenta CE para esse espaço? Massa. Esse que tu se refere, Thea, foi especificamente a Casa das Guardiãs, como a gente chama. Mesmo. E aí... E teve um documentário também. Exato. É como eu falei, assim, é uma construção, né? Então, assim, ao longo desse 1 ano e 8 meses de atividade, a gente desenvolveu várias ações de pesquisa, no qual a gente visita diferentes regiões do estado. A gente teve... O Ceará é dividido em 14 macro-regiões, a gente teve em 7. A gente visitou aí mais de 50 municípios, tem muitos quilômetros rodados, conversamos com muita gente e fomos descobrindo alguns aspectos da cultura alimentar do nosso estado que fazem referência à nossa identidade enquanto indivíduos. E aí, da onde vem esse potencial do desenvolvimento da cultura alimentar e disso ser apropriado para a gente enquanto um referencial. Dentro disso tudo, nasceu a proposta do web documentário Guardiãs, na qual a gente tem 4 guardiãs, que, como assim a gente trata, que mostram para a gente um pouquinho do que são esses aspectos que estão aí muito na oralidade. Então, assim, a gente materializar para não se perder e para valorizar de forma efetiva, isso está em formato de vídeo. E uma das guardiãs, né, 2, na verdade, estiveram com a gente no festival de gastronomia que a gente realizou no início desse ano e contaram para a gente, por exemplo, histórias do café de manjerioba. Vocês já ouviram. Esse mesmo, café de manjerioba, eu não me aí. lembrava do nome. Café de manjerioba, que assim, dentro das pesquisas que a gente desenvolveu, a gente viu que tem em várias regiões, em vários municípios, e é um processo, vou considerar, ancestral. Então, no período de dificuldade, né, a alimentação é muito regrada pelo que é excedente e pelo que é escassez. Então, quando a gente pensa em escassez, o café não era um produto de fácil acesso, tanto pela dificuldade em se comprar, como pelo recurso que é aplicado para isso. E o que é que algumas comunidades faziam? O chamado desdobrar o café, fazer ganhar volume. Então, utilizavam a semente da manjerioba, que é um arbusto que dá de forma natural, e eles faziam um processo de torra similar ao que é feito com o café, né, tradicionalmente. E aquilo fazia com que o café tanto rendesse, mas também com que criassem-se vínculos desse processo da alimentação que está relacionado com a cultura. Acho que é indistintivo, né? Assim, a gente não consegue se desprender disso. E aí foi um exemplo disso. Então, assim, a proposta da gente fazer com que esse material, que é propriedade, vou me atrever a falar que é um patrimônio cultural nosso, apesar de não ser legitimado como tal, mas que a gente tenha essa proximidade e conheça um pouco desses valores, dessas tradições da gente. E para isso ficar não só diante do meu discurso, a gente teve a ideia de fazer com que cada uma dessas detentoras desse saber estivessem presentes e gerasse essa troca com o público que estava visitando. Então, as Guardiãs foi mais ou menos ali uma culminância também de conseguir fazer com que tudo que a gente visitou enquanto pesquisador tivesse à disposição do público e mais especificamente pela proximidade entre detentora de saber e quem estava ali para ter esse conhecimento acessado, né? Gente, é tão importante isso, né? Que vocês saem do complexo de vocês vão fora mesmo, resgatar toda essa cultura, toda essa gastronomia e pessoas, às vezes, que não é reconhecida, que não é vista, né? E vocês fazem esse papel. Parabéns, de verdade. Estava mesmo estudando vocês e vi essa importância que precisa ter, né? Hoje vocês fazem parceria com a Escola de Gastronomia Social em Dias Branco, né? Eu vi lá. E é muito importante que eles também fazem todo esse processo, né, esse trabalho. Sim, assim, a gente somos irmãos, né, ali, irmãos e irmãs, somos fruto da mesma política. Então, assim, a Escola de Gastronomia Social, ela é uma parceira de forma constante para a gente, porque tratamos da mesma expressão que é a cultura alimentar. Então, cada qual com a sua vocação e com a sua experiência, né, faz com que a gente potencialize essas competências em formato de ações. Então, a escola, a gente teve recentemente uma atividade que foi super interessante para a gente, principalmente, acredito que assim também para eles, que foi o chamado Agiumbó, que foi um festival de cultura alimentar e gastronomia afro-ancestral. Então, é também um juntar de mãos e fazer com que algumas temáticas sejam tratadas de forma mais atenta e atenciosa e fazendo valer o que é a nossa função social, que é de estar fazendo essa promoção e desenvolvimento da nossa cultura alimentar e gastronomia. Ai, bacana. Eu já fiz algumas ações lá na Escola de Gastronomia e vamos ficar aí parceiros, né? Porque é disso que a gente precisa, né? De parcerias, pessoas que acreditam mesmo no mesmo propósito e ajudem uns aos outros. Com certeza. Isso. Entregue para o Yuri, que daqui a pouco eu chamo o próximo bloco. Olha só a nossa lembrancinha do Quality Cast. Yuri, muito obrigada. Que você continue
aí sempre alimentando o corpo, a alma e a mente, não só aqui dos nossos telespectadores, mas aí da sua profissão linda que a gente conheceu agora. Gente, o Mercado Alimenta CE, ele dá muito pano para manga ou muita raia para esse pastel, vamos dizer assim, né? A gente está falando de cultura alimentar. No próximo bloco, a gente vai falar de alimento e cultura também, tudo junto reunido. E sustentabilidade também, então fique ligado, não saia daí. QualityCast volta já. Oi, gente, o QualityCast está de volta agora com a Amanda Fonseca, que faz parte de um dos lugares mais charmosos que existe aqui na capital cearense. Eu, pelo menos, adoro, que é o Cantinho do Frango, né, Jéssica? É isso aí, eu também vou sempre lá, sempre quando eu posso, estou aqui em Fortaleza, e você também, que estiver por aqui, não pode deixar de conhecer o Cantinho do Frango, quando eu estou em Fortaleza, ou eu peço para minha casa, amiga, ou então eu vou lá, e é isso. Então, Amanda, seja muito bem-vinda, mas antes, né, amiga, a gente tem que falar do Não pode esquecer. Super Lagoa, feliz com você e aqui também com a gente, porque está aí nessa longa caminhada do QualityCast, acreditando aí no nosso projeto de alimentar o corpo, a alma e a mente, que é muito importante. Vamos lá, Amanda. Amanda, vamos começar falando como é que iniciou o Cantinho do Frango, que eu acho a história super interessante, porque ele começou ali de um jeito, digamos assim, para alimentar as pessoas fisicamente, mas hoje em dia ele enche os olhos da gente com muito da cultura. Amiga, e só uma coisa, vai completar 30 anos, gente, é muita história, né, Amanda? Isso, outubro do ano que vem a gente completa 30 anos. Começamos em 94, na época só meu marido, né, era a casa da família dele, e foi colocado uma churrasqueira, e com poucos funcionários, no começo era mais frango e baião, e aí aos poucos linguiça, foi incrementando e foi crescendo. Eu cheguei em 2006, na época que eu cheguei ainda eram 12 funcionários, entre os fixos e os diaristas, incluindo motoqueiros. Nós tínhamos 12 funcionários, uma linha telefônica, que era que passava o cartão, e aqui atendíamos o delivery, que era manual e que nós precisávamos ainda escrever no bloquinho, enfim. Tudo tem tudo um isso. início, né, Amanda? Aí hoje a gente conta com 8 linhas telefônicas, a gente conta com 115 carteiras assinadas e em torno de 50 diaristas, incluindo os motoqueiros, né? Então, assim, aos poucos a gente foi ganhando espaço da casa. Eu ainda morei 2 anos lá com o meu marido e minha sogra no começo do nosso relacionamento. E hoje a casa é aquela parte ali de baixo do ar-condicionado, o corredor onde começou, né? É aquele corredor. A parte de cima a gente foi ganhando espaço, alugou o terreno vizinho e aos poucos fomos crescendo. Ai, que bacana. E é assim que começa, né, Amanda? Pequenininho, e agora vocês estão aí, eu fui lá, né, vou sempre, e tem grandes espaços lá atrás, né? Conta um pouquinho dos espaços que vocês têm, que vocês fazem também reuniões, né, com mulheres de negócios, mulheres empoderadas, por isso que ela está aqui com a gente. Eu quero até aproveitar para perguntar também como é que o Belchior chegou lá e nunca mais saiu. É sobre. Pois é, o Belchior é uma paixão antiga, né, do Caio, da família dele. Eu sou gaúcha e tinha um amor diferente, né, mas quando cheguei no Cantinho do Frango, entrei, né, nesse amor grande da família, também sou uma admiradora da obra dele, e foi uma ideia que eu dizia assim para ele, durante a pandemia, né, a gente calculando tudo para conseguir pagar tudo, ele, vou fazer uma estátua do Belchior. Eu disse, pelo amor de Deus, fazer uma estátua do Belchior em plena pandemia, a gente não tem condições de pagar essa estátua agora. Aí ele disse, não, mas a pandemia vai passar e as pessoas virão aqui só para ver o Belchior, tirar foto com ele. E é interessante que essa visão dele, né, realmente se concretizou. O Belchior é um dos nossos pontos favoritos, né, dos nossos clientes. E como se insere no espaço? Pois é, na questão dos espaços, a gente divide mais ou menos assim. As programações musicais geralmente ocorrem naquele espaço climatizado inferior. As transmissões de jogos, a gente tem um telão lá em cima. Também fazemos reuniões em que a pessoa precisa fazer as projeções, usar as multimídias lá em cima ou ali embaixo. Se ela trouxer um material, a gente consegue também. A gente já fez Pint of Science, mais de
no ano, naquela parte ali de baixo, cerveja com dados. E a gente tem os lançamentos de livro, que também alguns as pessoas preferem fazer na parte superior porque querem mostrar algumas projeções, e outros a gente prefere colocar ali entre o corredor e a palhoça, porque é o local onde tem a maior passagem, e assim os clientes, não só os que vêm para o lançamento, mas os que vêm para o show, os que vêm para jantar, têm acesso, né? Ou seja, é realmente um grande complexo com muito mais do que simplesmente a nossa loja um restaurante, de discos, né? Não sei se vocês já visualizaram Já foi. lá na nossa palhoça, nossa barbearia, A que a barbearia, pessoa tem barbearia. acesso pela rua e pelo cantinho do frango, né? Eu acho interessante aquela parte lá de cima, gente, para quem não conhece, mas é um espaço que dá para fazer encontros, né? Uhum. Que vocês fazem isso, né? E tem aquela Reuniões. parte nova que fica ali, que fica o parquinho, né? A brinquedoteca. É um espaço maior, a gente climatizou ele há pouco tempo, colocou o Sonex, né? Para a questão do barulho. E a ideia é fazer shows maiores. E que tem música Ali, ao vivo lá, hein? Tem. Toda sexta, sábado e domingo a gente tem o nosso pianista, né? Nosso. Mas é da casa, é nosso, né? O Erlon Robson, um grande Conheço pianista. bastante o Iero. E aí o cover é livre, né? E ele faz um som bem bacana, as pessoas no geral gostam muito daquela área. E a ideia é daqui a um tempo organizar shows maiores para aquele setor. A gente faz muita reserva para evento, aniversário, se a pessoa quiser fazer lá, pode levar, a gente se organiza, se não for um espaço todo, a gente consegue fazer uma divisão. Se a pessoa quiser levar uma decoração própria, também tem essa liberdade. Que bacana, né? Ou seja, é o Ceará de comer, o Ceará de estar. É. Mas aí eu vou dar o gancho para a Jéssica perguntar, e o Ceará sustentável? Bom, o Ceará Sustentável está sendo assim uma grande paixão nossa. A gente foi começando aos poucos organizando algumas coisas, conseguindo algumas parcerias, né? E a gente começou agora um projeto novo em novembro, que é o projeto ODS, que é justamente cada mês trabalhar uma ODS, né? Das 17 do Pacto da ONU, né? Que foram estabelecidas da Agenda 2030 como metas para desenvolver essa questão, né? Mais sustentável, de direitos, né? Da questão da população. A gente já vinha trabalhando algumas, e aí a gente está fazendo agora uma organização de um modo para conseguir comunicar para as pessoas de uma forma mais fácil, mais tranquila, né? Esse novo termo que surgiu na nossa sociedade e que muitas pessoas não ouviram falar. A gente também começou a ouvir falar há pouco tempo, né? Até pouco tempo ninguém tinha ouvido falar em ODS. E aí, então, os nossos parceiros começaram a trazer, olha, vocês, enquanto Cantinho do Frango, já têm ações que se enquadram. Aí foi feito um estudo, junto com o Sebrae, voltado para o turismo, em que nós fomos aqui de Fortaleza os escolhidos para ser feito este estudo, quanto às ODSs, pontuar direitinho quantas a gente já trabalhava e determinar as principais para a gente trabalhar numa proporção maior dentro, né, Das suas condições, das né? nossas condições na Agenda 2030. Isso. E é super interessante, gente, porque quem conhece o Cantinho do Frango vê que eles têm vários selos de qualidade, né? Isso. Então, assim, eu acredito que dentro dessa qualidade que vocês já implementaram esses objetivos da ODS, né? A nossa parceria com o Sebrae, a gente sempre pontua que é muito importante para o nosso crescimento. Nós somos parceiros deles do selo de qualidade desde 2014. E desde 2022 nós temos o selo Diamante, né? O ano passado foi a questão do marketing, tanto que eles estudaram a fundo, e eu acho muito bacana porque eles pontuam, eles dão ideias, é muito legal essa questão do selo de qualidade. E este ano foi a questão de gestão. E a nossa barbearia este ano foi o primeiro ano e nós ganhamos o selo ouro. Estamos muito felizes com esses Que bom, reconhecimentos. parabéns, porque eu Obrigada. sei, eu trabalho nessa gestão de restaurantes e eu sei que não é fácil, né? Gerir processos e pessoas, porque são elas que fazem os processos. As pessoas que fazem a diferença, né? Isso, e eu acredito que vocês valorizam muito nessa questão da mão de obra, por isso que tem todo esse resultado, né, Amanda? Parabéns, de verdade. Obrigada. Vocês são referência aqui nessa questão da sustentabilidade aqui no nosso Ceará, em Fortaleza, porque eu vejo de perto, né, amigo? Quando a gente vai lá, eu conheci o trabalho de vocês na questão da biogestão. Conta pra gente como foi esse início, essa implementação, que eu não sei se tem outro restaurante aqui em Fortaleza que faz todo esse processo, que tem todo aquele equipamento que transforma, né, os resíduos orgânicos
em compostagem, em biodiesel? A questão do biodigestor foi o primeiro equipamento, né, que nós colocamos. A gente fechou uma parceria com a Transforme Serviços Verdes em 2019 com a compra do biodigestor. O biodigestor é um aparelho em que é colocado restos de comida. São colocados 30 quilos de resto de comida por dia. Então, um total de 300 por mês de resto de comida que iria para o lixo e que vai para o biodigestor. O biodigestor, os gases que produzem lá dentro, o resto de comida fica lá dentro, ele é dito que como se fosse o estômago de uma vaca. É porque são as bactérias, né? Aí as bactérias vão fazendo gases, aí vai enchendo, né, o biodigestor e depois de um tempo já começa a produzir o biogás, que dá 7 horas de banho-maria, que a gente fez toda a encanação, tudo direitinho para nossa cozinha, a gente usa no banho-maria. E também o biofertilizante, que é usado nas plantinhas e que a gente doa para os nossos clientes, nossos parceiros, colocar nas suas hortas e tudo. Vou pedir fertilizante da próxima vez que eu for pedir. lá. E peça também o composto nosso, que é feito da compostagem, que já é um outro processo. A compostagem é feita pela composteira, e aí são 100 quilos de resto de comida por dia. Cada 20 quilos dá um ciclo de em torno de 45 minutos, que vai para a composteira, que é uma máquina que nós temos lá no nosso espaçozinho que fica no estacionamento. Quem quiser ir lá visitar também, tá? Convidar para ver todo este processo. E aí o composto sai, ele fica um tempo secando ao sol e depois ele pode ser usado na nossa horta, nós usamos. Alguns a gente doa, estamos no processo de fazer a certificação dele para poder vender. A gente também fechou uma parceria que a gente vai divulgar agora em dezembro, dentro da nossa ODS 2, da agricultura sustentável, com uma marca de produtos orgânicos, né? Então, a gente vai ser uma troca. E nós daremos o composto e receberemos alguns produtos orgânicos que a gente vai usar. A gente está decidindo se em sucos ou as nossas saladas. A gente colocou umas saladas novas e tudo, então a gente está vendo qual vai ser a escolha, destinação, né, do alimento, se vai ser no cardápio de sucos ou de a gente alimento, tem que ver né? também o que ele tem para oferecer, né? Porque essa questão do orgânico tem essa questão assim que nem sempre eles conseguem entregar uma quantidade muito grande. A gente, enquanto restaurante, às vezes precisa de uma quantidade maior. Então, a gente tem que ver a dinâmica, né? A gente está estudando isso. Vou dar uma dica para quem trabalha eu acredito que, já que eles não têm, assim, muita disponibilidade, acho que no cardápio de menus de suco, eu acho que seria mais indicado. A gente está pensando no suco. Porque aí você fecha, né, o suco, sucos orgânicos, que já dá para fechar. Não dá para ser meio orgânico, tem que ser, né, 100%. Então... É essa a ideia. A gente tem até umas receitas que a gente vai testar. Vou te chamar para tu ir lá provar. Olha, eu vou. Olha, gente, tá gravado, viu? Compromisso. Bom, são 11 de 17 ODS. Quando você acredita que vai conseguir ali, dá para pensar que o Cantinho do Frango vai ser o primeiro estabelecimento a conseguir completar as 17 ODS? É essa a meta? Esse é um grande sonho. Ai, né? que eu me arrepio todinha, gente, porque eu sou super fã de empresas assim, que acreditam nesse propósito. Para isso, assim, né? Tem algumas que fogem um pouquinho da nossa alçada, mas como a gente fala, a gente está conhecendo, a gente está estudando, e conforme a gente começa a fazer as visitas nos parceiros, as captações, a gente vai se emocionando e vão surgindo novas ideias. A gente começou com uma feira de artesanato, que não era a nossa ODS, que a gente estava trabalhando em novembro, mas disse assim, gente, já que apareceu a oportunidade, vamos começar? E depois, no mês da ODS específica de feira de artesanato, a gente já vai ter várias fotos para postar, vários resultados legais, né? Ah, que ótimo. Ainda não fui para a feira, tô querendo conhecer. Começou semana passada e a próxima vai ser na quinta-feira, 14 de dezembro. E já vou também deixar aqui vocês convidados. Dia 14 de dezembro a gente vai ter um show beneficente, que vai ser para arrecadação de alimentos, vai ser doado para o Sesc Mesa Brasil, que é um dos nossos parceiros. Ai, que bacana. E eu tô sabendo também que lá no teu cardápio tem uma entradazinha que vocês também doam. Como é essa parceria que vocês fazem? Pronto, a gente tem uma parceria direta de doação de valor com o Movimento de Saúde Mental, lá do Bom Jardim, que é com o Padre Rino e a Natália. E é assim,
Cada porção de asinha que nós vendemos, nós doamos R$2 para eles. Aí, quando fecha o mês, a gente faz o levantamento, tira os relatórios e faz a doação daquele valor. Então, já deixa, né? Então, gente, já fica aí a deixa, né, amiga? Quem for lá no cantinho, peça asinha, bastante asinha, porque tem essa ação aí que é super bacana e por mais empresas com esse propósito, né, amiga? É verdade, é verdade. Esse foi só, digamos assim, um canto do Cantinho do Frango. Como ele é muito visual, com certeza o QualityCast vai voltar, mas aí a gente vai tentar mostrar para vocês, principalmente para quem está no interior do estado, como é que é esse grande complexo, como é que é esse grande espaço, porque realmente vale muito a pena você entender o Cantinho do Frango como uma experiência mesmo gastronômica, né, É verdade, e conhecer todos esses projetos de perto, mostrar para vocês. E aí, né, Amanda, a gente vai lá no próxima vez, né, amiga? Depois que passar esse episódio, vamos mostrar para vocês como é que funciona tudo isso, toda a parte, né, do biodiesel, da compostagem, até para vocês, quem não foi, conhecer, e quem já foi de novo, né, Amanda? Isso mesmo. E assim, uma mensagem que eu gostaria de passar, que é a ideia principal do projeto ODS, é assim, as pessoas analisarem, né, as suas empresas, porque às vezes a gente pensa assim, eu só vou conseguir fazer isso aqui quando eu for grande, eu só consigo fazer essa ação quando eu tiver recebido isso, quando tiver feito aquilo, mas não existem ações pequenas, né, de conscientização entre os colaboradores, a questão da reciclagem dos lixos. Dos resíduos, do PGRS. E isso que a gente consegue fazer sem ter um investimento alto. O biodigestor já é um investimento mais alto. A composteira mais ainda, né, para fazer a compostagem. Mas existem ações mais baratas, que a gente tem um resultado, consegue ver um resultado, e vai aos poucos, né? Que eles também conhecessem. A ideia de apresentar os parceiros é para que as pessoas conheçam os parceiros e analisem se não tem alguma ação da empresa delas que ela consiga também impactar positivamente e se juntar aos nossos parceiros nessa causa. Até porque, Amanda, eu acredito que às vezes as empresas até fazem, mas, né, não sabem quais são as 17 objetivos. Às vezes a pessoa faz até mais de uma. Por exemplo, na minha empresa eu faço 2. Minha é uma empresa de consultoria que, né, mas então tem que entender mais, né? Então, você está aqui para incentivar e a gente agradece muito a sua presença. E outra coisa também que eu não pontuei, só para fechar, é que nós nos filiamos ao Pacto Global, né? E que também é um incentivo para empresas maiores, né? Procurarem lá, ver se se enquadram, se tem interesse também em se filiar ao Pacto Global, que eu acho muito bacana, muito interessante. Com certeza. Amanda, foi um grande prazer, né, Jéssica, trazer você aqui. E a próxima vez a gente vai para lá, pode contar. Certeza. Merece uma produção melhor. Aqui uma lembrancinha do QualityCast para você. Coloque lá no lugar especial. Quando a gente for lá, a gente vai tirar uma foto também. Tome um cafezinho, um chazinho na nossa caneca do QualityCast. A próxima vez eu vou andar com essa agendinha. Que bom, que bom. Obrigada, meninas. Gente, esse episódio do QualityCast fica por aqui. Na próxima terça-feira, 8 horas da noite, a gente volta mais uma vez aqui. 8 horas, tanto aqui quanto no canal do QualityCast, né, Jéssica? É isso aí. Então, fiquem ligados que sempre estamos aqui alimentando o corpo, a alma e a mente junto com você. Até mais. Tchau. Tchau.